Ok, hoje, dia 25/10/2024, mais uma aula da disciplina de Linguagem de Programação 1, do curso técnico em Informática da UFTM, Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Hoje vamos fazer a correção das atividades 17, 18 e 19. Já estou compartilhando com vocês a atividade 17. Vamos lá, vamos ver do que se trata essas atividades de hoje. Bom, atividade 17. Ela trata dos construtores em Java. Um construtor em Java é um método especial usado para inicializar objetos. O construtor é chamado quando um objeto de uma classe é criado. Ele pode ser usado para definir valores iniciais para atributos do objeto. Bom, então, para demonstrar isso, nós vamos ter que, nessa atividade 17, criar dois arquivos. O arquivo pássaro.java, copiando, criando um novo, salvando, pássaro.java. Então, está aqui, pássaro.java. E o outro arquivo é criar pássaro. Ctrl+C, Ctrl+V. Salvando, criar pássaro.java. Salvar. Pronto. Então, vamos lá. Explica para a gente a classe pássaro, enquanto eu faço a compilação aqui. Bom, na classe pássaro, nós vamos definir... ela vai ser usada para definir os parâmetros de determinado objeto, não um método. Então, primeiro a gente vai definir a string canto, e a gente não vai definir nada específico para ela. Quando for criado o objeto, vai ser definido de acordo com o objeto. Depois a string raça, que vai ser a mesma coisa da string canto, e a variável int velocidade. Depois a gente vai ter public pássaro, que é como se a gente fosse chamar uma função toda vez que a gente cria um objeto. E aí vai ter que ter obrigatoriamente o mesmo nome da classe para que o programa reconheça que você está chamando algo daquela classe. E aí, quando você criar um objeto, vai aparecer criado um objeto da classe pássaro por causa desse system out print. Depois vai ter o public void cantar, que vai ser o método em que vai ser exibido o canto do pássaro. Por meio desse sistema out print canto, que vai pegar o que você atribuiu lá na string canto, quando você criou o objeto, mais as 3 reticências, que são um texto à parte, depois mais canto de novo, mais reticências e canto de novo. Depois a gente vai ter o método mostrar, ele vai mostrar algumas informações sobre o pássaro. No caso, a raça, pode voar a velocidade, que vai ser inserida no momento da criação do objeto, mais unidade de quilômetros por hora. Deixa eu tentar fazer igual eu fiz na aula passada, de colocar um do lado do outro. Mover documento para uma nova janela. Ih, não, saiu aqui do outro lado. Era isso que eu queria, não. Volta para cá. É para uma nova aba, né? Mover documento, mover para outra tela, janela, deve ser para a tela, então. Isso, beleza. Que aí nós temos os dois, né? O criar pássaro e o pássaro. Então, como a Júlia explicou, nós temos uma classe pássaro com 3 propriedades: string canto, string raça, string velocidade. E essa classe pássaro tem 3 métodos. Método pássaro. Aliás, esse aqui é o construtor, ó. Por que eu sei que esse cara é o construtor? Porque o construtor, ele tem o mesmo nome da classe. Certo? Então, quando você tem uma classe Java, e essa classe tem um método com o mesmo nome da classe, este método é chamado de construtor. E depois tem mais 2 métodos, que é o método cantar e o método mostrar.
Bom, vamos lá então, por criar pássaro. No método criar pássaro, a gente vai criar os objetos relacionados lá àquela outra classe pássaro que estava no documento anterior. A gente começa com essa linhazinha public class criar pássaro e depois tem esse public static void main. Toda vez que tem essa linha específica, isso indica que esse é o programa que vai ser executável. Ou seja, se não tiver essa linha, não adianta tentar rodar o programa, porque ele não vai ser ele não é um arquivo que vai poder ser executado e aparecer informações que nem a gente está acostumado a ver. Na próxima linha, a gente vai criar um novo objeto da classe pássaro, que é o pássaro P1. P1 é o nome desse pássaro. Novo pássaro, que no caso vai ser processado o construtor, que é aquele que estava lá dentro da classe pássaro do arquivo anterior. E aí vai ser, ao chamar o construtor, vai ser exibido essa linha, criado um objeto da classe pássaro, para indicar que está chamando esse método, esse construtor. Depois a gente vai definir o canto desse pássaro, que vai ser BentV, a raça vai ser BentV e a velocidade vai ser 48. Depois a gente vai chamar o método cantar, e aí ele vai exibir o canto dele, BentV, várias vezes. E depois o método mostrar, que vai mostrar a raça, e depois pode voar a X km por hora, no caso 48 km por hora. Depois a gente vai fazer isso de novo com um pássaro de nome P2, então um novo objeto da classe pássaro. E aí, de novo, vai ser chamado construtor, que dá para ver por essa linha criado um objeto da classe pássaro. E ela é acionada toda vez que você chama o construtor. Depois a gente vai de novo definir o canto desse pássaro P2, que vai ser por o pato do pato. Desculpa. Depois a gente vai definir a raça desse pássaro P2, no caso o papagaio, e a velocidade, que é 32. Depois, novamente, chamando o método cantar, dessa vez com as informações do pássaro P2, o canto do pássaro P2. E depois o método mostrar também com as informações do pássaro P2. Vai ser raça papagaio e pode voar a 32 km por hora. Pássaro P3, a mesma coisa. A gente vai criar um novo objeto da classe pássaro executando o construtor. E aí, de novo, vai aparecer esse, criado um objeto da classe pássaro. Depois a gente vai definir como vai ser o canto desse pássaro em P3.canto, a raça do pássaro, que dessa vez vai ser coruja, e depois a velocidade, que vai ser 54. Depois a gente vai executar o método cantar, que vai aparecer o canto dele, e o método mostrar, que vai aparecer as informações sobre o pássaro, no caso a raça e a velocidade. Show, show, show de bola. O que eu queria só ressaltar aqui, ó, é que a principal missão dessa atividade é falar para vocês sobre o construtor. Então, o construtor é essa espécie de método que tem o mesmo nome da classe. E percebam que esse construtor, ele é processado automaticamente só pelo fato de você criar um objeto da classe. Então, aqui a gente está criando um objeto P1, que é da classe pássaro, e aqui o construtor aqui, ó, esse new pássaro aqui, ó, é esse método aqui, tá vendo? Então, ó, criou uma instância da classe, processou o construtor. Criou outra instância da classe, processou o construtor. Criou mais uma instância da classe, ó, o construtor aqui novamente sendo processado. Alguma dúvida com relação a essa atividade 17? Tá tranquilo? Então vamos para a próxima. Atividade 18. Ainda falando sobre construtores, mas agora com parâmetros. Então, os construtores também podem receber parâmetros, que são usados para inicializar atributos. Isso aqui eu copiei de algum... Acho que foi... Eu peguei esse para montar essas atividades, gente. Eu usei daquele site que eu tenho o hábito de usar lá, W3 Schools, tá? Então, lá fala que o construtor ele é muito usado para inicialização de atributos, mas o construtor é um algoritmo como outro método qualquer, tá? Eventualmente, se você achar que tem necessidade de fazer alguma outra regra de negócio dentro do construtor, pode ser avaliado também, certo? Então, aqui nós temos que criar
um arquivo vaca.java. Deixa eu criar esse arquivo aqui, vaca. Então, é vaca.java. E além do vaca.java, o próximo é criar vaca. Esse negócio de... Esses nomes de classe aqui, gente, fui eu que inventei, tá? Isso aqui não é uma regra, não. Criar vaca.java. Então, o nome da classe você vai dar de acordo com o que você acha conveniente para o projeto. Certo? Então, olha lá. Aqui praticamente é a mesma coisa do que a gente viu no exemplo anterior. Eu tenho uma classe que se chama vaca. Essa classe tem duas propriedades, uma string nome e uma int qtdlate. E aqui a gente tem o construtor. Por que eu sei que é construtor? Porque tem o mesmo nome da classe. Então tem o construtor, e esse construtor ele recebe dois parâmetros. Ele recebe um parâmetro que se chama nm, que é do tipo string, e recebe um outro parâmetro qtd, que é do tipo int. E depois, ele faz uma atribuição aqui, ó. O nome, que é esse atributo aqui da vaca, vai receber o conteúdo de nm. E outra propriedade da vaca, né, que é quantidade de leite, vai receber qtd. E depois nós temos mais um método aqui, que é o mostrar vaca. Vamos lá, vamos compilar esse danado aqui. Então, javac vaca.java, javac criar vaca.java. Vamos executar agora, java criar vaca. Pronto. Então, vamos ver aqui. Olha só. Vamos criar uma instância da classe vaca. O objeto vai se chamar vaca1. Vaca1 é um objeto, instância da classe vaca. E aqui é o processamento do construtor. Ó. O construtor agora... deixa eu mover aqui para o lado. Documento, mover para outra tela. Isso, que fica mais fácil de ver. Então, veja aqui. Na hora que eu crio o objeto vaca1, que é uma instância da classe vaca, e aqui tem o construtor, eu já estou mandando para o construtor dois valores. String, que é mimosa, e 85. Onde esse negócio chega? Chega aqui, ó. Chegou aqui, nm, mimosa. Então, mimosa caiu lá para dentro de nome. 85, qtd. Caiu lá para a quantidade de leite. Então, por isso que no tutorial que eu copiei para montar essa atividade, o autor lá do tutorial fala que o método, que o construtor é muito usado para fazer essa inicialização aqui. Mas eu repito que é um algoritmo e você vai colocar os códigos que você julgar conveniente aqui. E aí, logo na sequência, ó, eu já mando um vaca1.mostrar vaca. Então, eu já chamo esse método aqui, ó, mostrar vaca, e aqui eu mostro nome, quantidade de leite que ela produz. Então, já veio aqui, ó, mimosa produz 85 litros de leite. E assim sucessivamente, ó. Esse procedimento é repetido mais 3 vezes, com vaca 2, que é a malhada, com 67. Olha lá. Malhada produz 67 litros. Depois, mais um exemplo. Vaca 3, construtor. Mandei para o construtor doidinha e 54. No vaca 4, mandei para o construtor perneta e mandei 44. Então, veja que, ao criar uma instância, qual que é o principal foco dessa atividade, gente? É você entender que, ao criar uma classe Java, você pode, no construtor, receber parâmetros e usar esses parâmetros dentro do algoritmo aqui. Tá? No caso, foi utilizado para fazer essa atribuição de valores para as propriedades aqui. Ó. E aí, quando eu crio uma instância da classe, eu já mando esses parâmetros. E aí eu consigo ver esse resultado usando o método mostrar vac, e eu vejo o conteúdo lá das propriedades do objeto da classe. Lá. Certo? Tá tranquilo? Alguma dúvida aqui? Show de bola. Então vamos sair da vac e vamos para o 19, que é o último. Vamos lá agora. Eita, o 19 agora enrolou, hein? Beleza, vamos embora. O tema que nós vamos abordar na atividade 19 são os modificadores de acesso. Modificadores de acesso.
Os modificadores de acesso, eles são usados para classes ou também para atributos, métodos e construtores. Para classes, você pode usar público, ou seja, a classe é acessível por qualquer outra classe. O default, a classe só é acessível por classes do mesmo pacote. Eu acho que a gente nem estudou pacote ainda, né? Pacote são classes que estão aparentemente na mesma pasta do sistema, tá? Mas a gente vai ter uma atividade mais para frente aí sobre pacote. É porque quando você tem um sistema Java ele pode ter centenas, milhares de classes. Então imagina você ter um sistema com 4.500 classes Java. Imagina se isso tudo ficar dentro de uma pasta só. Imagina o programador, coitado, para mexer com esse troço. Então como é que você organiza? Você separa, você organiza essas classes em grupinhos e coloca isso em pasta diferente para ficar mais fácil da manutenção. E esses grupinhos são pastas, são pacotes, onde você separa essas classes suas em cada pacote por assunto, né? Para tentar facilitar, organizar os códigos. Para os atributos, métodos e construtores, também você pode usar os seguintes modificadores de acesso. O público, o código é acessível para todas as classes. O privado, o código só é acessível dentro da classe onde esse cara foi declarado. O default, o código só é acessível no mesmo pacote. Olha que interessante. Se eu estou falando para você que eu posso ter várias classes em pacotes diferentes, se o modificador de acesso é default, significa que aquele atributo, método ou construtor só pode ser acessado pelas classes que estão no mesmo pacote. E tem o protected. O código é acessível no mesmo pacote e subclasses. Aí agora nós temos aqui uma atividade para tentar mostrar um pouquinho desses conceitos. Provavelmente as próximas atividades vão reforçar mais ainda esses modificadores de acesso, tá? Hoje é só um primeiro petisco. Então vamos criar aqui o arquivo jogador. Ctrl+C, Ctrl+V, jogador, salvou, jogador.java, pronto. E aqui agora, jogar partida. Jogar partida. Criar outra classe. Jogar partida. .java. Pronto, vamos compilar. Vamos mover isso aqui para o lado. Isso. Jogador tá... Opa, aqui. Jogador tá aqui. E jogar partida tá aqui. Beleza, vamos fazer a compilação. Java-C, jogador.java, Java-C, jogar partida.java. Todos compilados com sucesso. Vamos executar, então, o jogar partida. Pronto. Bom, explica lá para a gente o jogador. A classe jogador. Na classe jogador, a gente vai começar definindo uma string privada. Ou seja, ela só vai ser acessível, como o André falou, dentro dessa classe. Se eu criasse outra classe, tipo, sei lá, atleta, eu não ia conseguir acessar essa string nome, porque ela é privada e eu só posso acessar ela dentro dessa classe jogador. A próxima string vai ser uma pública e ela vai ser o int, número e camisa. Então, você pode acessar ela em qualquer outra classe que você tentar. Qualquer outra classe que você criar, você vai conseguir acessar essa int, número e camisa. Depois a gente vai criar um construtor que vai ser público e vai ter o nome de jogador. Como é o mesmo nome da classe, então o construtor sempre tem que ter o mesmo nome da classe. Ele vai receber os parâmetros string n e a int c, sendo que esses parâmetros ele vai buscar quando ele... Ao serem definidos, eles vão lá e definir o número, as outras duas atributos que a gente já teve. Então, N vai ser nome e C vai ser número e camisa, que a gente já definiu lá em cima.
Depois a gente vai definir um outro método que é private void mostrar dados. Então é um outro outra coisa que só vai poder ser acessado dentro dessa classe jogador. E aí nesse método ele simplesmente vai exibir nome mais o nome do jogador, mais camisa, mais o número da camisa. Lembrando que isso pode ser número camisa pode ser acessado porque está dentro da mesma classe. Depois um método público, que você pode usar ele em outras classes, outras coisas, como a gente vai usar no jogar partida. E aí, nesse método, vai ser exibido por meio do sistema de print jogador que vai sair. Depois a gente vai chamar o método mostrar dados para poder exibir os dados desse jogador em outro método que a gente já criou. Depois nome, que vai ser definido por NN, número camisa, que vai ser definido por CC, e depois outro sistema de print para mostrar entrou o jogador e vai chamar o método mostrar dados de novo. Dessa vez com os parâmetros nome, número, camisa, que são identificados por NC redefinidos por esses que a gente colocou agora, que vai ser, no caso do jogador substituto, que vai ser a substituição. Show de bola. Deixa eu dar uma repassadinha rápida, que eu acabei olhando aqui um trem no celular e perdi um pouquinho nessa explicação. Mas recapitulando, então, nós temos uma classe jogador, e aqui a gente, nessa atividade, tem que prestar atenção nos modificadores de acesso. Então, na classe jogador, o nome do jogador, que é string, é de acesso privado. Isso significa que eu só posso usar o nome aqui dentro da própria classe. Não consigo fazer, por exemplo, o que nós tínhamos aqui, ó, lá na primeira atividade, quer ver, ó? Na primeira atividade, olha o que a gente fez aqui, ó. Eu acessei a propriedade canto da classe pássaro direto aqui, ó. Taquei lá dentro da propriedade canto do pássaro P1, escrevi lá, bem TV. Cadê? É a classe canto. Como essa classe aqui, ó, essa propriedade canto da classe pássaro está sem modificador de acesso, não fala se é privado, se é público, se é... Então, a gente acabou tendo acesso aqui direto, ó. Bom, aqui vai ser diferente, então vamos voltar aqui. Então, agora esse aqui é privado, esse é privado, eu só posso acessar aqui dentro. O número da camisa é público. Aqui está o construtor, sem novidades, recebe 2 parâmetros e faz a atribuição. Ou seja, o nome, eu estou acessando ele aqui, ó, dentro da própria classe, porque ele é privado. O método mostrar dados, para a gente ver como é que está isso, e um outro método substituir. Veja que os métodos aqui também eles têm modificadores de acesso. O construtor é público, o mostrar dados é privado, e o mostrar dados sendo privado, e ele não devolve nenhuma informação. Se ele é privado, ele só pode ser chamado aqui dentro, né? Cadê o mostrar dados? Olha ele aqui, ó. Está sendo chamado aqui dentro. Eu tenho mostrar dados aqui? Não tem. Porque se eu tentar chamar ele aqui, o que vai acontecer? Vai dar erro. E a gente vai tentar simular isso. Eu acho que ele até pede aqui, tá? Acho que ele pede aqui em algum lugar para a gente fazer esses testes. Show de bola. Então, vamos lá. Aí, na classe jogar partida, o que a gente faz? A gente cria 2 instâncias da classe jogador. Jogador A, Ronaldinho Gaúcho, com a camisa 10. Jogador B, Gabigol, com a camisa 9. 3, né? Então, o jogador C aqui, Arrascaeta, com a camisa 10. Então, são 3 jogadores. Certo? Bom, método substituir definido como público, então, tem acesso aqui. Jogador A, substituir Pedro 32. Então, vamos entender isso. O método substituir, ele mostra o jogador que está saindo, mostra os dados, faz a troca e mostra o jogador que entrou. Então, vamos ver se isso aconteceu aqui. Jogador que vai sair, Ronaldinho Gaúcho com a camisa 10. Por quê? Porque o jogador A, quando ele foi criado como Ronaldinho Gaúcho, camisa 10. Chamei o método substituir para trocar pelo Pedro, camisa 32. Aí ele fala aqui, ó, entrou o jogador
Nome Pedro, camisa 32. Método mostrar dados foi declarado privado, então não tem acesso aqui. Tire o comentário da próxima linha e tente compilar. Então tá vendo que aqui, ó, tem uma tentativa de chamar o método mostrar dados da classe jogador, através da instância do objeto jogador B. Aqui tem uma tentativa, tá vendo? O jogador B mostrar dados. Tá vendo que, cadê o mostrar dados? Mostrar dados é privado. Ó, mostrar dados é privado. Se é privado, eu vou tirar esse comentário aqui, ó, e vou tentar salvar esse cara. Salvei. E vou tentar compilar novamente o jogar partida. Java C, jogar partida. Ah, leia a mensagem de erro da compilação. Erro, mostrar dados é de acesso privado na classe jogador. Depois que a gente vê a explicação do conceito do negócio, você olha para a mensagem de erro Java, fica muito mais fácil de entender, né? Então, minha sugestão é, toda vez que você compilar um programa Java e der erro de compilação, olha, tenta ler a mensagem de erro também, não veja só a linha e onde ele está reclamando do erro da compilação. Tenta ler a mensagem também, porque a mensagem ele vai te explicar qual é o problema, por que ele está dando esse erro de compilação. Então, aqui ele fala para a gente nitidamente, ó, na linha 14 tem um erro, porque o método mostrar dados é de acesso privado lá na classe jogador. Depois disso aqui, gente, fica fácil de a gente ir lá e corrigir, certo? Então, vou voltar o comentário aqui. Salvou. Aí, aqui mais para frente, ó, a gente também tem, ó, o nome foi criado como privado. Aqui, ó, a string nome lá da classe jogador está como privado. Isso significa que eu não posso fazer isso aqui, ó. Tira o comentário também. Jogador B.nome igual a Serginho Chulapa. O que eu estou tentando fazer? Estou tentando pegar o objeto jogador B, que é uma instância da classe jogador, e trocar o nome direto. Colocar lá Serginho Chulapa. Vou salvar e vou tentar compilar de novo. Ó. Aliás, antes de fazer isso aqui, deixa eu pôr o comentário de volta, salvar. Vou compilar novamente para você ver que o erro vai sumir. Esse erro aqui, ó, sumiu, porque eu pus o comentário aqui de volta. Agora eu vou tirar esse comentário aqui, salvar, e tentar compilar novamente. Olha a mensagem de erro. Na linha 20 tem um erro. O nome é de acesso privado na classe jogador. Nome, aqui, ó, é de acesso privado. Se é de acesso privado, eu não posso fazer essa atribuição direta. Certo? Então, por isso que nesses comentários aqui, ó, eu estou falando, tira o comentário da linha e tenta compilar para você testar na prática o conceito que a gente está estudando. E aí depois a gente usa novamente o método substituir, que aí sim esse método é público. A gente manda para ele 2 parâmetros, nome e número, e ele faz as substituições e mostra, né? Então aqui, ó, sai Gabigol, entra Everton Ribeiro, vai sair Arrascaeta e vai entrar Bruno Henrique. São esses 2 processamentos aqui do método substituir, que eu só consigo processar aqui porque o método substituir é público. O método mostrar dados, nós já testamos, ele é de acesso privado, então eu não consigo executar ele aqui. Ó. Então, ele mostrar dados, ele é processado dentro da própria classe. Ele só pode ser processado aqui dentro da própria classe, por quê? Porque ele está aqui dentro e ele é de acesso privado. Tranquilo, gente, com os modificadores de acesso? Alguma dúvida, alguma pergunta? Algo a acrescentar, meninos? Tá de boa? Fechamos as atividades aqui, então? Sim, eu vou gravar em vídeo diferente, porque depois eu vou ter que pôr nas playlists diferentes da dúvida. Beleza, então eu vou encerrar a gravação desse vídeo aqui, mas pode ficar, vamos usar esse Meet aqui mesmo para gravar o próximo, tá?
Deixa eu só encerrar a gravação aqui. Parar a gravação.